Ó Deus, nós te glorificamos de todo o nosso coração, por isso estamos aqui, deixamos o nosso tudo, porque nós reconhecemos que não somos nada sem ti, ó Deus. Aceita a nossa presença, aceita a nossa adoração. Pai, viemos famintos e queremos agora saciar essa fome e essa sede que é a mais importante, porque teu unigênito Filho deixou claro esse mandamento no dia e na hora da tentação, quando o diabo lhe pediu para transformar as pedras em pão. Ele disse que nem só do pão, não só da barriga, não só do pão viverá o homem, mas sobretudo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Pai, queremos ouvir a tua palavra. Vem, Senhor, alimentar-nos de fato, porque andamos, o mundo jaz com fome, a humanidade está faminta, a humanidade está a morrer, não de fome do pão, mas a fome da falta da palavra de Deus. Sim, Deus, pedimos no nome de Jesus, venha afastar todos aqueles espíritos de distração. Tem pessoas que estão na igreja, mas ele está a pensar em casa, ele está a pensar no negócio, está a pensar nos seus contratos, no seu trabalho. Concentra o espírito de cada um dos teus filhos aqui presentes, para que ninguém perca o tempo. E quando voltarmos para casa, pelo menos possamos levar uma palavra que ajude a acrescentar mais um bloco, mais uma fiada nesse edifício da fé que estamos a construir como Noé. Fala conosco, Pai. Rogamos no nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, primeiro eu quero parabenizar o meu irmão e minha irmã, que um dia você estava distraído, estava no mundo, você amava muito a discoteca, gostava muito das bebedeiras, dos ambientes, zunga à noite, perder sono. Você era uma pessoa difícil, uma pessoa perigosa. E os caminhos que você estava a andar até naquela altura, talvez há 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos, eram verdadeiramente caminhos da morte. Se tu continuasses nesse caminho, se continuasses a trilhar nesse caminho, talvez você hoje não estaria em vida. Talvez você não chegaria no ano 2023. Então Deus te deu a graça, um dia Deus te alcançou, Deus enviou alguém, talvez de alguma forma Deus enviou uma pessoa, um homem, uma mulher, um irmão, ou ouviste a palavra na rádio, não sei aonde. Deus tocou o teu coração e você veio à igreja. Hoje você está na igreja. Agradeça a Deus, agradeça a Deus. Eu te parabenizo. Em segundo lugar, quero parabenizar o irmão que ouviu a orientação no domingo do jejum. E você guardou o jejum. Das 6 horas, até que hora? Das 6 horas até que hora? Tu que ouviste e não obedeceste, não seguiste, logo que levantaste 7 horas, 8 horas, 9 horas, nhamu. Tu és um maldito, infelizmente, és um maldito. Mas como Deus me enviou para ti, eu oro a Deus, como Moisés, que Deus perdoa o teu pecado. Deus te perdoe, porque a vida cristã é uma vida de disciplina. Diga no teu irmão, a vida cristã é uma vida de disciplina. Diga isso agora. A vida cristã é uma vida de disciplina, de obediência aos mandamentos, às orientações, não do pastor, mas da igreja, do Espírito Santo. Nunca esqueça de que na igreja, hoje quem manda na igreja não é o bispo, não é o papa, não é o pastor. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Isso é muito importante cada um de nós saber. Às vezes viemos na igreja e fizemos uma cara feia, pensamos mal do pastor, falamos mal, apontamos o dedo do pastor. O pastor não
Eu também estou à procura da minha salvação. Eu também estou à procura. Também estou a lutar para conseguir pelo menos um lugar. Aí onde Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: agora eu vou preparar os lugares. E se eu vos preparar o lugar, virei outra vez para vos levar comigo, para que ali onde eu estiver, estejais vós. Eu também estou a lutar para isso. Então não vale a pena cair nessa tentação de me falar mal. Amém. A terceira coisa que eu gostaria de despertar aos meus irmãos, mas é despertar mesmo, lembrar, porque eu sei que o irmão já sabe, a irmã, a mamãe já sabe, mas talvez você fica distraído, às vezes fica um bocado esquecido. É que nós viemos de Deus. Nós viemos de onde? Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós voltamos para Deus. Oyetu tuanatu kwanzami twatuka tuziri munzeya kusadira za oyo tangwa voifue okufutuka kwanzami jadi jambo ya nganga wazaya omunzeya bekulenda diata kulenda luzinga pila ya ngemeni kasi wazinga nga epila ya luzingo yoyondo wakubokela oyondo wakuhanga ekifwani lukiandi yandi fuete landa walanda kana ebisiku enzilo mzana tu abiri irmão está dormindo essa hora quem está dormindo dá um catucão assim catucão deixa falar desculpa lhe pede perdão. Como nós viemos de Deus, não é para fazer a nossa vontade, não é para fazer o que queremos, mas para cumprir, fazer a vontade de Deus. Então, não podemos viver a nossa própria maneira, mas temos de viver segundo e a maneira daquele que nos trouxe neste mundo. Muita gente está perdida por aí. Aqui não há nada de doutor, de ministro, de presidente, de salário, de empresário, nada disso. A Bíblia diz que no nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aqui não há de patentes, não há de supremacia, não há pobres, não há ricos, não há intelectuais, não há analfabetos, não. Todos nós devemos nos humilhar aos pés de Deus e fazer a sua vontade. Com isso quero dizer que nós estamos no tempo como no tempo de Noé. No tempo de Noé, a Bíblia fala que as pessoas casavam, davam-se em casamento, faziam noivados, faziam alambamento, davam festas, faziam aniversário, viajavam, faziam negócio, ganhavam muito dinheiro, faziam amizade, nasciam filhos, nasciam todo. Noé estava a construir um barco para a salvação da humanidade. Estava convidando as pessoas: venham me ajudar, vem também, cada um mete aqui uma tábua também, vem aqui, você me prega aqui, mete um prego aqui. Os outros começaram a rir. Esse maluco isso. Noé estava a construir um barco num deserto. E a história diz que era numa elevação, era uma espécie de uma subida numa montanha. Esse aqui é um maluco esse. Aqui nessa elevação, aqui qual é a água, qual é a coisa? Construir barco, onde esse barco vai andar aonde? Isso aqui no deserto, aqui na montanha. Começaram a lhe rir ali sobre o barco. O tempo de Noé não é diferente do nosso tempo. Tudo que se fazia no tempo de Noé também é o mesmo que está se fazendo nos nossos tempos. E a Bíblia fala que quando chegou o dilúvio, Noé e a sua família entraram no barco. Ninguém se apercebeu. Quando as pessoas despertaram, só estavam a pensar que era uma chuva passageira. Essa chuva é como sempre cai assim todo dia. Daqui a pouco vai passar. Sim, olha, não, espera um pouco, está chovendo um pouco. Quando terminar a chuva, já vou ir até o encontro. Tá bem. Mas
agora em casa as mesas começaram a desaparecer das águas. Essa chuva, ainda deu uma chuva qualquer. As pessoas começaram a correr de um lado para o outro, coitado. Noé entrou no barco, fechou a porta. Muitos irmãos já viram os filmes. A Bíblia diz que as pessoas vieram na porta, batendo. Noé, abre a porta. Noé diz: aqui é pá. Cada um, Deus é para todos. Não fica distraído, meu irmão, nesse mundo. Algumas vezes vais ter crise, vais entrar em crise por causa de alguns problemas da vida, uma vicissitude, às vezes te falta isso, te falta aquilo, talvez alguns insultos, aborrecimento de algum parente, um amigo, muitas vezes aqueles amigos falsos, traidores, são os que mais nos trazem tristeza na vida. Alguém que você confia muito, ele à tua frente fala bem, ri contigo, mas depois atrás ele começa a te apunhalar, começa a te falar mal. Quando você sabe perceber, você fica decepcionado com essa pessoa e provavelmente você é capaz de nunca mais meter os pés, porque às vezes essa pessoa é irmão mesmo da igreja. Você é capaz de jurar que eu nunca mais vou meter os meus pés na igreja. Ainda assim, tu deves levantar a tua cabeça e olhar para frente. A caminhada é longa. Levanta-te e a caminhada é longa. Quaresma, hoje quarta-feira de cinza. O que é isso? O que significa quarta-feira? Bom, a quarta-feira como tal é um dia, uma data. Não é? É como falar da segunda-feira, terça, por exemplo, podia ser quinta-feira, sexta-feira. É uma data qualquer. Agora, cinzas. As cinzas representam a nossa pobreza. Representam a nossa fragilidade. As cinzas mostram que nós sozinhos não podemos viver, nós precisamos de ajuda, entendeu? As cinzas representam pó, o pó, nós somos pó, do pó viemos e do pó voltaremos. Quando nós vamos, no fim, daqui a pouco, vamos fazer esta unção, esse sinal na testa com a cinza. Não é obrigatório, mas quando o irmão estiver a vir, deve ter essa fé no teu coração. Quer dizer, tu estás a te humilhar aos pés de Deus e dizer: Deus, sim, muito obrigado pela tua graça e pelo teu filho que morreu no meu lugar. Agora eu venho dizer que eu preciso da tua ajuda. Venha com essa fé, com essa consciência. Se não tiver isso, melhor não vir, para não aborrecer o próprio Espírito. Quarta-feira de cinza. Cinza mostra que somos pó. Do pó viemos, do pó voltaremos. Ninguém pode duvidar disso. As únicas pessoas que não vão experimentar a morte, que não vão colocar mama, são aqueles que tiverem a sorte de ver Jesus Cristo na sua segunda vinda. Assim como a Bíblia promete, porque tudo que está escrito deve acontecer, e vai acontecer. O irmão pode duvidar. Você tem o livre arbítrio de duvidar. Mas a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Deus não é filho do homem para mentir. O que Deus fala é isso que Ele faz, porque Ele é Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus virá, e quando Jesus virá, vai encontrar o mundo como está. Muitas pessoas não estavam muitas vezes eu estou sempre para pregar sobre isso. Quando Jesus vai vir, Ele vai encontrar o mundo assim como está. Poderá acontecer vir, por exemplo, num dia como hoje, e nos encontrar nós aqui como estamos nessa hora, porque a Bíblia diz que aquela hora e dia ninguém sabe,
Nem ele próprio Cristo não sabe, só o Pai não sabe. Então, aqueles que tiverem a sorte de fato de estarem vivos naquele dia quando Jesus virá, esse sim, esse que não vão experimentar essa morte agora de ir com a mama, com o filho, esse sim. Mas tudo o resto, pastores, membros, mais velhos, com crianças, e então vamos voar. Mas agora, o problema não é morrer. O problema é a maneira como você vai. É por isso que tu já agora deves viver com fé e obras. Viver com fé e obras. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é. Alguns irmãos também não estão a entender onde o pastor está querendo chegar. Estamos a dizer, a quaresma é tempo de preparação. Nós começamos hoje essa caminhada da preparação, e essa caminhada vai terminar na noite de vigília para a Páscoa. No dia da Páscoa, quando dissermos aleluia, Cristo ressuscitou, Ele verdadeiramente ressuscitou, aleluia, vai terminar essa caminhada. Quero dizer, ninguém pode se dar o luxo de chegar amanhã e dizer Cristo ressuscitou, se não se preparar durante o tempo da quaresma. É por isso que nós começamos com jejum. E é por isso que o tema central da quaresma é a penitência. Penitência significa pedido de. A nota que eu queria também realçar é: quando falamos da quaresma, estamos a falar de um tempo, um espaço de tempo, uma vida. Quaresma vem do número 40. O povo de Israel ficou 40 anos no Egito até a terra prometida. Moisés ficou 40 noites, 40 dias a falar com Deus. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. O número 40 representa um espaço de tempo, uma vida. Estamos a dizer que essa quaresma que estamos a celebrar na liturgia, que começa na quarta-feira de cinza e termina no dia da Páscoa, simboliza os nossos anos de vida aqui nesta terra. Os anos que Deus te destinou que vais viver. Quantos anos vais viver? Me vou igual os ingonguei. Agora dizer aí. Você vai viver 90 anos, você vai viver 120 anos, 150 anos, não sei. Talvez a tua família, você é de uma família que vive muitos anos. Os anos que tu viveres é a tua quaresma. Portanto, deves te preparar durante a tua quaresma. Porque a Bíblia diz, assim como Cristo ressuscitou, todos nós também vamos ressuscitar. Jesus vai ressuscitar no fim da quaresma, no dia da Páscoa. Então, os teus anos de vida nesse mundo é a tua quaresma. Portanto, deves te preparar. E para essa preparação, de acordo com as leituras que fizemos, nesse tempo da quaresma, agora, de hoje até o dia da Páscoa. A Páscoa vai ser dia 9 de abril. Que dia a Páscoa? Será dia 9 de abril a Páscoa. Nesse tempo de hoje até dia 9 de abril. E na tua quaresma, o tempo que Deus te destinou para viver. Os textos que lemos nos mandam a fazer 6 coisas. Quantas coisas? 6. A primeira coisa que Deus nos manda fazer, encontramos na primeira leitura: converter-se a Deus. Pode repetir comigo?
Qual é a primeira coisa que temos que fazer? O irmão já é convertido. A irmã já é convertida. Onde pai dele? Ontima wahiru gatara. Onde wasoba cara é babanama. Ima isambano onzabi gera kutuloba twahanga ulwalu luzimu lwakuwareji luzimu lwetu. Ima isambano. É isso? Número 6 é samba? É isso? Ima igual? Samba. Ele é tete. Onguei mwana nzambe wavugwa ukumbwa se mwana yomwana wa hela. Fuete soba eti intima. Wayeka ebavanga ba mumwili onge utiwa moto. Mukati gani Mungu onge utiwa moto. Oyo tambo uno yimba. Wana kibuka kya tugu. Etambo uno kwiza wabaka enitu yomenga za Yesu. Onge yutu kacha kufu. Deus falou pela boca de Joel: convertei-vos de todo o vosso coração. Presta bem atenção nisso. Quando Joel está dizendo convertei-vos de todo, ele não está fazendo de uma metade, de uma palavra, de todo o coração. E lá embaixo diz assim: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Deus está dizendo: se você é filho de Deus, e se de fato você vai querer alcançar aquele lugar privilegiado que Jesus hoje está preparado, quando você está na igreja, não deve deixar abandonar alguns pecados, mas guardar alguma reserva de outros pecados. Tem irmãos e irmãs deixaram a mentira, deixaram de roubar. Antigamente mentiam muito, roubavam muito. Deixaram a mentira, deixaram de roubar. Mas até hoje continuam a cometer adultério. Até hoje continuam a ser fofoqueiros. Até hoje falam mal dos outros. Se tu és uma pessoa nessa condição, significa que você ainda não se converteu de todo. Se converter de todo o coração é deixar tudo. Assim como quem está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas, tudo se fez de quê? Essa é a primeira coisa que Deus está nos pedindo nessa quarta-feira de cinzas. Convertei-vos de todo o vosso coração. Mas há uma condição. De que maneira? Abre a tua Bíblia, vai ver rapidinho aí. Joel capítulo 12. Vamos nos converter. Tu foi terrível legitimamente, muita pila. De que maneira? Ele está dizendo: convertei-vos de todo o vosso coração, e isso com jejuns e choros. Joel, já fechou? Põe um sinal, a gente tenta pôr um sinal aí. Joel capítulo 2, versículo 12. Estamos juntos? Convertei-vos de todo o vosso. E isso com o quê? Com jejuns e choros e pranto.
E tu vais perguntar, mas pastor, para eu me converter, tenho que jejuar primeiro? Sim. Sim. Sabe por que muita gente está na igreja, mas continua pecador? Muita gente, nós vamos, daqui a pouco, vamos receber o corpo e o sangue de Cristo. Mas o irmão ou a irmã, tu vai olhar para ti e vai perceber que a tua vida não está muito bem. Mas você vai vir mesmo aqui. Com muita coragem, você vai vir mesmo. Mas esse pastor também fala, eu vou receber mesmo o corpo e o sangue de Cristo. E a cara me quer que eu vou ver o problema, você não consegue se converter porque há pecados que já estão no sangue. Pecados que já estão no sangue. Tem irmãos e irmãs, o seu pecado já fez calos, já é crônica, não consegue deixar mal aquele pecado, não consegue abandonar aquele mal. E Jesus está dizendo, essa casta de demônios não pode sair a não ser com oração e jejum. Tu perguntas, por que muita gente, a esposa já falou, os amigos já aconselharam, até o pastor também já aconselhou, mas ele não consegue parar, não deixa de beber. Por quê? Você pergunta isso. Por que muitos irmãos têm a sua esposa, mas continuam lá fora a procurar amigas, tem amigas, ele não anda dois, não anda três. Por quê? Mas ele é pessoa da igreja batizada. Por quê? Pergunta isso. Por que muita gente ele recebe salário, mas lá no serviço ainda rouba ainda as coisas do patrão, a mercadoria do patrão? Os professores muitas vezes entram, caem na corrupção, vendem notas no aluno, ele é professor, acho que ele é da igreja, canta no coro, recebe a Santa Sé, mas lá na escola, olha, ele recebe dinheiro, ele vende notas no aluno para o aluno passar em classe. Que tipo de crente você é esse? Deus está dizendo, nesse tempo da quaresma, você precisa converter o teu coração. Arrepender em toda a tua plenitude do coração. Não é em alguns pecados, se arrepende em alguns e deixa outros. Não. Ele está dizendo, converter de todo. Imagina, lá embaixo diz que rasgar. Rasgar? O que significa rasgar? Se uma pessoa rasgar a sua roupa toda agora, rasga toda a roupa, o que vai acontecer? Enzuru é a osso, sim, Mônica. Enzuru. Toda nudez. Se alguém rasgar a roupa agora, se eu rasgar agora essa minha veste, essa casula, vai aparecer esse pastor que tem uma camisa branca, calça azul, não é? É isso que Deus está pedindo. Rasgar o nosso coração. Como filho e filha de Deus. Não podemos viver nesse mundo e na presença de Deus, continuar nos mesmos pecados. E ele na frente acrescenta, para ver se porventura Deus se arrependerá e vai estender a mão para nos abençoar. Quer dizer, há situações que nós vivemos, situações de sofrimento, desgraças, muitas vezes nós lamentamos, às vezes pensamos que o diabo não é o diabo, não. Tem situações difíceis que nós vivemos. Você perguntar, ó diabo, você que foi feitiçado com o filho, o diabo vai dizer, não, eu não fui, não. Então quem foi? Você próprio, game, porque você, o teu coração é mau? É mau. Você é mau. O irmão, a irmã que está aqui, você está ouvindo essa palavra, provavelmente você está conseguindo perceber que é como um espelho, você está olhando para ti mesmo e está percebendo que você está nessa situação. A segunda coisa que Deus nos pede nessa quaresma é fazer a reconciliação. Olha a segunda coisa. Olha a segunda coisa que Deus nos pede. A primeira coisa é que? A primeira coisa é que? E a segunda coisa? Fazer a reconciliação com quem? Com Deus
e com o coração. Uma das coisas difíceis que temos na igreja, aqui na Santa Maria, infelizmente temos esse problema. Tem muitos irmãos que são membros comungantes e andam recuados. Se você é membro comunante e anda recuado, quer dizer, você está de costas viradas. Onde é? Você precisa reconciliar. Onde é? Ouviu? E mais, infelizmente, esses irmãos estão assim nessa condição há anos. Tem irmãos que estão há 2, 3, 5, 7 anos recuados, pelo comunante recuado. O apóstolo Paulo está nos dizendo aí, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos quem? Embaixador de Cristo. O embaixador de Cristo não vive a sua maneira e não faz o que ele vem. O embaixador é um enviado. Nós somos enviados de Cristo nesse mundo, não é para fazer o que queremos, não é para viver a nossa maneira, mas é para fazer a vontade de Deus. Se o embaixador começar a fazer as suas próprias coisas, os seus próprios planos, os seus próprios interesses lá fora, o presidente da República que ele mandou naquele país rapidamente vai lhe exonerar, vai lhe tirar daquele lugar, daquele país. Ao menos que ele venha pedir perdão, venha pedir desculpa do presidente para lhe manter naquele lugar, ou lhe transferir em outro país como embaixador. Fora disso, ele deixa de ser embaixador e deixa de ser amigo do presidente da República. Porque ele deixou de fazer a vontade do presidente da República. Fazer a reconciliação. O pecado em si nos coloca de costas viradas. Onde é? Se tu continuas a pecar, pode mesmo saber isso. Você pode cantar no coro, pode estar na igreja, pode ir evangelizar, pode fazer tudo. Mas se tu continuas a cometer algum pecado qualquer, então você está de costas viradas contigo. Está? E o problema da reconciliação, eu não gostaria mais de falar desse tema, desse ponto, porque o que eu vejo, acompanho e também ouço, temos muitas pessoas na igreja. E isso não é só falar da nossa paróquia, também não é só da igreja anglicana. Em todas as igrejas, infelizmente, há essa realidade. Nós temos muitos crentes, mas que vivem separados. É ABCD. Temos muitos cristãos que não falam com aquela fulana, com aquele fulano, com aquele tio, com aquela avó, com a sogra, com o sogro, com o vizinho, com o marido, com a esposa. Temos casais, vivem debaixo do mesmo teto, mas eles não se falam. Marido e mulher. Ou mentira isso? Mentira ou verdade? Muitos casais aqui fora, tão fora, eles veem. Tem maridos, quando ele está no meio dos amigos, ele ri até na orelha. Quando está no serviço, é de ser rolado. Lá no serviço com os colegas, ele está rindo lá no gabinete, não sei onde. Quem está fora, está passando na rua, está ouvindo o sorriso daquele marido. Mas quando chega em casa, olha, não fala com ele. Eu aqui, não fala com a mulher, nem fala, tem homens, pais, nem fala com os filhos, nem nada, em casa. E muitas vezes são membros da igreja. Tu não podes amanhã, no dia 9 de abril, dizer aleluia, Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, se tu não reconciliar com a tua família, se não reconciliar com o teu amigo, com o teu irmão, na igreja, aqui mesmo na igreja, na paróquia. Já me disseram de irmãos que não está falando, tem irmãos que não está falando com outro irmão. Tem irmã não está falando com outra irmã. É aqui dentro. Porque a irmã parece que piscou o olho no namorado dele ou no noivo dele. Não sei. Não estão se falar. O remédio é a reconciliação. Diz que perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis? Amai os vossos inimigos. Não pagar o mal. Como?
falar falar bem daqueles que vos falam, orar a favor daqueles que vos perseguem. Ouviu isso? E assim como Cristo nos amou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Cristo nos amou? Cristo entregou a sua vida na cruz no nosso lugar, mesmo sendo pecador, mesmo sem merecer. Jesus morreu no nosso lugar. E quando estava na cruz, as pessoas vieram lá acusar: esse salvou os outros, agora não se salva. Desce na cruz, agora vamos ver se você não. Começava a lhe cuspir. O que Jesus disse? Jesus ofendeu? Jesus faltou respeito a alguém? O que ele disse? Ele fez uma oração e disse: Pai, perdoa-lhes. E Tanzânia, o aloro, era muito dogo, Moria hangiri ya bot ya herimania ya longere mama manza ya kole sama we hani mama kasa wao era muito ngita Tanzania walo ekumao kazeia o que aqui vai enoha viu isso amai-vos assim como eu vos amei. Quer dizer, lá em casa, na família, não sei aonde, as pessoas que te insultam, na vizinhança. Você que é filho de Deus e filha de Deus, tu não podes pagar com a mesma moeda. Fulana te falou isso, você também responde da mesma forma. Fulana te pisou, você também lhe pisa. Não. Isso foi lá naquele tempo, no tempo da lei italiana, dente por dente, olho por olho. Hoje, alguém que te faz mal, você perdoa essa pessoa e você lhe faz bem. Essa é a segunda coisa que Deus está nos pedindo: reconciliar com Deus e reconciliar com teu próximo. Mamãe, hoje está ouvindo, mamãe, você já vive meses depois lá em casa, nunca mais deu um beijo no teu marido, porque o teu marido anda azul. Quando chegar em casa, deixava o marido, vem cá, vou dar um beijo. Reconciliação. Se tu não queres reconciliar com o outro, fica na tua casa. Não começa a vir aqui na igreja atrapalhar a fé dos outros. Porque quem é cristão, quem é filho de Deus, deve ser diferente. A vida cristã, já dissemos, a vida cristã não é coisa de falar, não é um ritual de seguir. A vida cristã é um estilo de vida, é uma maneira própria de viver. Baseado no amor, baseado no carinho, baseado na justiça. Viu? Aquilo que eu quero que me faça, é aquilo também que eu luto para fazer. E mais, quem é cristão de verdade não espera dos outros, ele faz para os outros. Não espera ser amado, ele luta para amar os outros. Então, eu não sei, o irmão está me ouvindo aqui, a irmã, não é o pastor que está falando, mas Deus está dizendo isso. Eu estou a falar isso também com experiência de vida, porque eu também tenho famílias, também nasci de duas tribos. A tribo da minha mãe chama-se tribo de Kisamba. Moro em Uriabe, em Kisamba. Meu pai é da tribo de Kimatama. Não sei, aqui tem alguém de Kisamba aqui. Se você é de Kisamba, é minha família. Amém. É a tribo da minha mãe é a tribo de Kisamba. A tribo do meu pai é a tribo de Kimatama. Estou a dizer isso por causa porque eu vivo, vejo e acompanho. Dentro da minha tribo, das minhas tribos, tanto na tribo de Kisamba da minha mãe como na tribo, eu vejo pessoas que são da igreja. A minha mãe são católicas, minha mãe é católica, da igreja católica, mas tem também alguns que são da Iera. O meu pai, muitos da tribo do meu pai são da Iera. Até diácono, conheço até alguém que é diácono da Iera, da tribo de Kimatama do meu pai, mas vive nesse momento, está separado com certas pessoas, não fala com certas pessoas, certas tribos. Eu até dizer, e a vontade de chegar na Natália e era onde está dizendo, mas quem é o pastor? Fecha essa igreja, não mais fé, aqui não há palavra mais. Ei! Por isso que Paulo disse que o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. E muitos crentes não querem vir na igreja por causa dos cristãos. Porque o cristão ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Meus queridos, estamos sempre a isso. Deus está sempre a mandar essa palavra. Tu amanhã vai se arrepender e será tarde uma hora.
Porque você está a ouvir a palavra todos os santos dias, hoje. Quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Vou ouvir e dizer, o bar é de mal. E mais, o nosso dia é hoje. O nosso dia é que dia? O amanhã pertence a quem? Não comece aqui a dizer: não estou a ver, mas tanta pressa, porque estão me apressar, porque estão me obrigando, porque eu estou com amanhã, vou analisar, próximo ano, qual é o próximo ano, qual é amanhã, qual é amanhã? Você, filho de Deus, não pode mandar esperar Deus. Quando você está dizendo: não, depois vou ver, vou pensar bem, você quer dizer que está a dizer: Deus, você me fizeste mesmo coisa, Jesus morreu no meu lugar, mas Senhor Jesus, espera ainda um pouco, espera ainda, eu ainda vou me perguntar, depois, o dia que eu estiver bem disposto para me arrepender. Falta de consideração a Deus, falta de respeito a Deus. Mas isso poderá trazer um grande arrependimento. Os irmãos que foram no funeral do marido da nossa irmã Felipe, eu estive lá na segunda-feira no Benfica. É uma pena ver um chefe de família, pai de filhos, foi trabalhador, ser enterrado como se fosse um animal qualquer. Nenhuma oração, é uma pena. Graças a Deus, algumas mamães nossas foram lá para acompanhar a irmã e a mamã Peba, estiveram lá a cantar, animar, graças a Deus. Porque se a esposa não fosse da igreja, depois não, nem já um louvor, aquilo ali. Mas agora, o problema não é cantar o teu óbito. Esse é outro problema de muitas pessoas. Tem muita gente que vem na igreja, é só para preparar o dia do funeral dele. Ele não vem na igreja para se converter, é verdade, né? Ele está dizendo: não, eu vou estar na igreja porque o dia que eu morrer, eles quereram, não vão ter que cantar o meu óbito. Eu vou cantar o coro. Quer dizer, ele está na igreja, não é para ter também um cura, para se converter de verdade, viver a festa. Não. Ele está na igreja só para preparar o dia do funeral do óbito para a igreja ir lá cantar e ver que ele era da igreja, não sei o quê. Mas ele próprio. O coro pode cantar, toda a igreja pode, os pastores podem ir lá cantar, até chorar, não sei o quê. Mas se você andar para caminhos tortos, é furo que abre muito. Vai no inferno. Amém. Amém. A outra coisa que Deus nos pede está nos Salmos: a minha alma bendiz o Senhor, porque é o Senhor que perdoa os teus pecados e cura as tuas enfermidades. A minha alma bendiz, glorificar o nome de Deus. Enquanto você viver, só mesmo por dormir ou acordar, mesmo que você não tem pão, não tem 100 quanto para pagar o táxi, o fato de você estar vivo é motivo de você glorificar, né? Mas nós, há muitos crentes, ele desde manhã até a hora que ele vai voltar a dormir, não sei o quê, ele é capaz de bater palma do jogador que marcou o golo, de fazer não sei o quê, aquela pessoa que lhe ajudou. Vocês nunca, nem já pelo menos dizer um obrigado a Deus, pelo menos. O salmista vai nos ensinar que devemos sempre glorificar o nome do Senhor, porque não há outro nome capaz de te ajudar. Eu gosto muito do Salmos 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10 diz que se o meu pai e minha mãe me desampararem, Deus me recolherá. Se meu pai e minha mãe fazerem o quê? Me desamparar, Deus me recolherá. Então isso nos remete para o Jeremias 5:17. Maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, até o teu próprio pai, a tua própria mãe podem te fazer mal, podem te prejudicar. Então, irmão, temos muita história nessa natureza. E Jesus também avisou isso. Muitas vezes quem te faz mal não é pessoa de fora, quem te faz mal é pessoa de dentro da família que te conhece. Mas há só uma única pessoa capaz de te defender em todos os momentos difíceis. Chama-se Jesus. É a esse que você deve sempre glorificar, não é o teu pai. Sim, temos que respeitar o pai, a mãe, o marido, respeito, sim.
mas a única pessoa que temos sempre de exaltar é Jesus Cristo. Tuyangalala, tuyangalala, tuyangalala. Por causa do tempo, as outras três coisas que temos que fazer durante o tempo da quaresma, agora, da quarta-feira de cinza até dia 9 de abril, e durante a nossa quaresma, o tempo que vamos viver nesse mundo, é dar esmolas. Essa é a quarta coisa. Dar esmolas. Esse é tempo de você abrir mais as mãos. Você, mamá, muito agarrada, muito boxeira. Alguém vai te pedir um copo d'água, você, um balde d'água no teu tanque, você inventa desculpas, não sei desculpa. A vizinha, o fungo está a ficar mole porque a fuga vai te pedir 1 quilo de fuga. Você tem mesmo 1 quilo de fuga, mas não aceita dar isso. Pode ver alguém a morrer, você quer, você tem mas não aceita ajudar. Fala no teu irmão, fala, deixa de ser boxeiro. Fala, aprenda a dar esmolas. Mas o Evangelho está dizendo, quando você der a esmola, quando ajudar alguém, não saiba a tua mão direita o que fez a mão esquerda. O que é isso? Tem pessoas que ajudam alguém, não é? Solidariza-se com alguém, mas depois sai, começa a tocar trombeta, começa a difamar. Eu ajudei, olha, se não fosse eu, aquela casa, se não fosse eu, aquele fulano, eu arranjei emprego, eu vou dizer, comenta. Mesmo assim, dá graças a Deus. Se tu ajudaste deste emprego naquela pessoa, deste trabalho, deste lugar, na praça, uma bancada, foi Deus que te usou. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Deus te deu essa oportunidade para você fazer bem a alguém. Agradeça a Deus. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras. E então o sítio apaga é que em sendo Munababanga. Então, vou onzado o rei pila tangwa. Yo sagi samkwe. Yohana moyo kwe. Foi de futuro matondo. What's up? Kani quando morreu a tu. Eu não. Bora que nada morra. Bora ir juntar lá. Agradeça a Deus, porque Deus te deu uma oportunidade para você fazer um bem. E isso vai aumentar na tua salvação, porque a Bíblia está dizendo que cada um vai receber o seu galardão, segundo está. Se tem alguém aí no bairro que já te pediu coisa nunca deste, nesse tempo da quaresma, arranja uma forma, mesmo que tenha vergonha, arranja uma forma, não sei de que maneira, vai fazer bem a essa pessoa. Se tinha te pedido 1 quilo, um dia te pediu 1 quilo, não lhe deste 1 quilo, hoje, amanhã vai lhe dar 2 quilos. Se tinha te pedido 500, te pediu emprestado 500 mandos. Essa pessoa pede emprestado, não paga, não pode dar, você tem algum dinheiro. Nessa quaresma, arranja uma desculpa qualquer. Fala, minha irmã, Deus me abençoou, minha irmã fez ano, eu também vim te dar um salto, está aqui 2 mil. Só para cobrir aquela falha que você cometeu. Amém. Dar esmolas é também visitar mais. Nessa quaresma temos que visitar mais os doentes. Temos muitos irmãos doentes e recuados. Esmola, você não vai visitar um recuado. Só o tempo que você dispensa, deixar a tua casa, teus afazeres, e vai para visitar aquele irmão na casa dele. Só esse tempo é já uma esmola também. Porque os ingleses disseram que o tempo é dinheiro. O tempo que você perde já é uma bênção para Deus. Você foi fazer bem, foi visitar alguém, foi levar um conforto, um carinho. Isso já é muito bom, porque você não tem dinheiro. Tem pessoas, mesmo que não lhe dá dinheiro, mas a tua visita, a tua presença, isso já, ele também já lhe faz viver mais. Ele fica curado na hora, a visita. Meus queridos irmãos, essas 6 coisas estamos aqui
aqui a citar, Deus está pedindo que nesse tempo da quaresma devemos retomar. Se tu já fazias, agora faz mais. Se tu orava 1 hora, nesse tempo da quaresma começa a orar 2 horas. Se você jejuava uma vez, começa a jejuar 2 vezes por semana. Não sei, tudo que você fazia, coisa, dobra isso. Tempo da quaresma. Isso vai ser uma bênção. A quinta coisa é a oração. Nesse tempo da quaresma temos que orar mais. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Converter-se a Deus. Presta bem atenção, porque tem pessoas que não se convertem a Deus, mas se convertem no mundo. Sim, tem muita gente que se converte a fazer coisas não sei o quê. Por isso, conversão a Deus. Primeiro, conversão. Segundo, fazer com quem? Com Deus e com o próximo. Terceiro, glorificar a Deus. Quarto, dar esmolas. Quinto, orar com mais intensidade nessa palavra. Sexto, jejuar. Mas Jesus chama a atenção que tanto no dar a esmola, tanto na oração, como jejuar, faça isso em segredo. Onde? Não faça ver das pessoas. Eles quando orar, entra no quarto. Não ia ficar lá e está orando, todo mundo a olhar e está orando. Entra no teu quarto e fecha a porta. Quer dizer, quando nós vamos orar a Deus, não é para se exibir, não é para se mostrar, mas é para você dizer que eu preciso da intimidade, da força, da comunhão, que está ligado a Deus. Quando jejuar, tem pessoas quando vai jejuar, começa a contar, toda a gente sabe. Em casa você fala, mas a mãe não está comendo, não, eu estou a jejuar, está para jejuar. Outros nem escova mais a boca, nem lava mais a cara porque está a jejuar. A Bíblia está dizendo, se estiver a jejuar, lava a tua cara, toma banho, mete perfume, pinta as unhas, faz manicure e pedicure. Não diga a ninguém que você está jejuando. O segredo é você e o teu Deus. E Deus, diz a Bíblia, Deus te recompensará. Espero, eu não sei o que o irmão queria ouvir, não sei qual é a palavra que tu querias ouvir, mas espero que o irmão tenha acolhido, tenha ouvido uma palavra, alguma palavra que te ajudou e que vai te ajudar a viver esse tempo da quaresma como filho e filha de Deus mesmo, como uma nova criatura, capaz de bater o pé e dizer que eu sou uma nova criatura, como Paulo disse. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez. A reconciliação, meu irmão, deve começar já hoje e agora. Se a pessoa que você não fala com ele está no manhego, compra saldo de 1.000 kwanza e liga para ele. Diz, eu estou na quaresma, não quero mais continuar a ficar sem falar contigo. Está tudo bem, olha, então, pronto, conversa agora, olha, me manda um lugar de safu. Mas tu me dê safu e ali amor. Que Deus abençoe essa palavra. Amém.